aqui com o elenco de Pablo e Luizão, que estreia agora no Globoplay no dia 22. Vou passar a palavra para o Paulo. A gente vai ter 30 minutos de coletiva. A gente vai puxar as perguntas pela ordem recebida. Se a gente não conseguir contemplar todo mundo, pode procurar a equipe que a gente tenta fazer mais tarde. O Paulo vai abrir aqui e aí a gente segue para as perguntas. Boa noite a todos. E aí, pô, muito legal estar aqui hoje. Nós estamos muito felizes de estar colocando na rua esse projeto que já tem 5 anos. Ele nasce em 2020 nas redes sociais, viraliza ali, faz um sucesso enquanto literatura de internet, que é quando o Globoplay me convida para desenvolver esse projeto nos Estúdios Globo, uma parceria Globoplay e TV Globo. Eu que não sou bobo nem nada, convido uma sala de roteiro que é uma das melhores já feitas, na minha humilde opinião, porque realmente a gente só tem craque. O Maurício Riso para dividir a redação final comigo, o Caíto Manier, que todos dispensam apresentações, né? O Caíto, a Bia Browne, a Natália Cruz, o Patrick Sonata, enfim, a gente tem uma sala de roteiro brilhante. A gente desenvolve esses roteiros com uma calma que a gente quase não vê no mercado. Quanto tempo? 2 anos? 1 ano e... Não, a gente ficou 1 ano. Um ano desenvolvendo esses textos, muito também ali por causa da minha agenda de avisar lá que eu vou e tudo mais. Mas assim, com muito cuidado, com muita calma, e depois a gente passa para produzir esses episódios, também com uma produção genial da Leilane, que está aqui, a nossa produtora, que teve 1000 desafios nesse projeto. Ela, junto com o Cláudio Dager, assume a produção desse projeto, e a gente recebe de presente a direção artística do Luiz Felipe Sá, que foi quem levou esse projeto, assim, quem fez esse projeto acontecer, o meu grande parceiro, assim, um encontraço na minha vida. E aí o resto é história, né? O resto vocês vão ver na tela. Um elenco que não precisa nem comentar, enfim. Só queria, nessa primeira fala aqui, apresentar um pouco dessas pessoas que a gente quase não vê ali no trailer, né, do projeto, porque elas foram fundamentais para deixar essa casa de pé. E eu sou muito grato, assim, a todas as pessoas que fizeram esse projeto acontecer. A gente teve a direção do João Gomes, que é um reencontro, na verdade, que a gente começou no Avisa Lá Que Eu Vou. A gente se reencontra em Pablo e Luizão, não sei nem se ele veio. Mas aí, João, nosso diretor. Enfim, são muitos encontros lindos. A gente tem a gente tem a fotografia do Daniel Leite, que é meu parceiro no Avisa Lá Que Eu Vou até hoje. Que é um fotógrafo genial, não está aqui agora, mas ele está por aí, eu vi ele por aí. Enfim, eu gosto muito de falar da equipe de Pablo e Luizão, para vocês terem uma noção da qualidade dessa série e o quanto a gente foi muito cuidadoso ao fazer essa série, para que seja realmente uma série, como a gente diz, premium, né? Mesmo, é do Tocantins, mas é premium, tá, gente? É isso, enfim, vou abrir aí. Quem quer falar, gente? Eu já estou falando desde ontem. Eu vou puxar aqui, Paulo, as perguntas, tá? Vou só, na verdade, apresentar. Esse é o João. A gente tem o Otávio, a Ailton, Paulo, a Dira, o Maurício, o Luiz e o Miguel. Vou puxar a primeira pergunta, que é da Carol, da TV Press. Boa noite, a minha pergunta vai para o Paulo. Paulo, você costuma falar que as suas histórias, contar que as suas origens validam muitas existências, né? Então eu queria que você me falasse quando você percebeu que essas histórias pessoais ressoavam nas pessoas, e se em algum momento das gravações você olhou para o lado e viu a Dira fazendo a sua mãe, o Ailton fazendo seu pai, que você olhou assim, caraca, isso está acontecendo mesmo. Eu acho que todo dia era assim, era de segunda a sábado um caraca diferente. Tem um gosto especial essa série, porque é uma coisa que eu fiz junto com o meu irmão. Meu irmão participou de todo o processo ali, desde a feitura, tá ali meu irmão ali, José Vitório.
Ele participou desde o primeiro momento ali que a gente estava escrevendo. Eu e ele escrevemos no Twitter a série, e depois ele veio para os estúdios Globo comigo, ajudar na preparação de elenco. Assim, foi muito especial, assim. E aí, em todo momento era um caraca, tipo, caraca, eu tô aqui com o meu irmão, sempre foi meu parceiro de criação, assim, lá em casa, tô aqui com o meu irmão, a gente tá fazendo salgado na Globo, sabe? Foi muito, foi muito doido. A gente fez, a Simone, a nossa preparadora de elenco, que tá aqui, ela e o Daniel foram os nossos preparadores, são 2 gênios. E um dia a gente fez uma preparação que era fazer salgado na Globo. E eu lembrei o tanto que eu detestava fazer salgado. E eu falei, gente, eu não consigo fugir disso. Eu não consigo fugir do que eu sou. A história da gente persegue a gente. Sobretudo quando você se propõe a ressignificar ela. Então tava eu fazendo salgado na TV Globo, ao meu lado, Dira Paz, Ailton Graça, Otávio Milha, a gente tava amassando salgado. Eu fugi de salgado, eu só finjo. Eu fugi de salgado. Então, o tempo todo tinha esse caraca, o tempo todo. Eu tô com o microfone aqui. Obrigado. Gente, mesmo com a pergunta pra mim, se vocês quiserem responder, vamos... Eu respondi, mas o microfone não entrou. Eu respondi. Eu tô contigo, vou te dar uma força. É que não entrou. Vou puxar a próxima, então. É o Lucas, do Tech Tudo. Aqui, gente. Qualquer coisa a gente divide aqui nós dois. Oi, gente, boa noite. Queria fazer uma pergunta no geral para o elenco. Como é que foi esse processo de adaptação das histórias contadas, nas histórias reais do Paulo, no momento da atuação? Como é que vocês vivenciaram isso? E também queria perguntar qual foi a cena que vocês mais gostaram de gravar juntos. A gente pode falar que gostou de não sei se está... Vou mandar na ópera, tá? Eu acho que a gente gostou de fazer todas. Teve uma coisa na entrevista que eu e Ailton demos pro Globo, que foi o seguinte: ópera, vou na ópera. A nossa última... Fala da última cena. Gente, fala o que aconteceu é que assim, a gente gostou de tudo. Mas quando a gente estava fazendo a última cena, que estava a família real, a gente começou a errar de propósito, porque a gente não queria acabar, né? A gente começou, tanto que a cena não deve estar nem muito boa. Tá. Te errou de propósito e errou. Errou. Vagabundos. A gente não queria que acabasse. Talvez essa seja a cena assim, icônica. Agora, cara, cena preferida é difícil. É difícil. Muita coisa legal. E em relação a esse processo de adaptação do roteiro para trazer coisas do cotidiano, né, na vida do brasileiro principalmente. Como é que foi esse modelo de adaptar isso para uma série, principalmente no streaming, que a gente sabe que pode ser... Acho que é riso. Interessante. Maurício Riso, um homem fadado a fazer comédia, né? Primeiro, eu queria agradecer essa oportunidade incrível, que a gente, a partir de um trabalho genial, que já estava no Twitter, né? A gente já tinha, realmente, o público consumia, no caso, o Paulo tem uma verve literária muito interessante. Então, assim, o desafio, nós roteiristas, quando a gente chamou, a gente falou assim, meu Deus, isso aqui é muito bom. Mas como é que a gente conseguia fazer isso render um episódio, né? Porque a gente ia pegando os tweets, né? E imaginando o que poderia costurar. Então, na verdade, é engraçado porque muitas coisas que são surreais aconteceram mesmo, e a gente só teve o trabalho de imaginar como costurar aquilo. A costura é a mais careta possível, tá? Realmente, tudo que aconteceu e que vocês vão achar surreal, de fato aconteceu, e depois a gente tem depois até o depoimento, né, dos verdadeiros Pablo Lisão corroborando tudo. Então, eu acho que foi um encontro muito feliz, né, do Paulo
que é essa pessoa que artisticamente é uma potência, e ele chamou a gente para dar uma ordem para aqueles tweets, e a gente chegou a lugares muito legais. Então acho que foi um grande encontro positivo, e que depois só melhorou com a entrada do elenco, porque a gente também teve esse momento que a gente discutiu com o Paulo quais seriam essas pessoas que fariam esse programa, porque poderia ser feito por comediantes ou poderia fazer por atores que fazem comédia, que é bem diferente. E pelo fato da gente ter chegado também nesse elenco, a gente pôde não só fazer rir, como fazer emocionar. Então isso acho que foi a grande, né, a potência, acho que do projeto. Tinha essa premissa principal, que era: a gente não pode mentir grande. A gente falava muito isso. Não vamos mentir grande, porque senão as coisas absurdas, elas vão perder a força. Então tudo que é mais absurdo na série aconteceu. Eles caçaram jacaré? Caçaram. Investiram em avestruz? Sim. Foram ver o Papa? Sim. Construíram uma cerca elétrica de orelhões? Sim. Então as coisas mais absurdas são todas verdadeiras, e a gente só precisou criar uma trilha B, uma trilha C para os episódios. Assim. E aí, principalmente, a criação de um formato. Vocês vão ver que os episódios, eles têm um formato que é um formato novo, uma maneira de contar a história, que vem muito dessa coisa da narrativa, de que tudo pode acontecer. A gente entra com uma linguagem de meme no meio de uma cena, a gente abre para uma bolha surrealista no meio de um episódio. Então existe um formato ali, que é esse narrador que faz de tudo para que você compreenda a história, faz de tudo para que você dê risada da história, e para isso pode fazer tudo na tela. Muito obrigado. Obrigada. Vou chamar agora a Paola, do Adoro Cinema. E da Xuxa, me deram... Oi, eu queria saber da Dira, como foi dar vida a essa personagem e voltar a fazer comédia agora, né? Depois que você fez alguns projetos um pouco mais sérios, tipo Humanos, e também a gente viu que teve a Solineusa, Encantados, enfim, então como é voltar para comédia agora? É um prazer muito grande. Eu falo que a gente faz muito... você tem uma dimensão da comédia no set, né? É difícil fazer comédia, não é fácil fazer comédia. Mas só que eu estava muito bem acompanhada. E aí as coisas fluem. E esse sentimento do set que o Paulo descreveu imprime. A Conceição, as situações já eram absurdas. A Conceição é o alicerce daquela casa, e ao mesmo tempo é uma pessoa que topa de umas loucurinhas também. Eu gosto muito dessa dimensão dos personagens do Paulo, que ninguém é perfeito, né, como na vida, mas assim, as fragilidades, elas estão ali, transparentes. Ninguém fica tentando esconder as suas fragilidades. E isso é uma qualidade muito grande, porque acaba que você tem uma relação franca. A relação da Conceição com o Pablo, com o Luizão, com as crianças, é franca, é direta. Então, e o humor dela é um humor mais diferenciado um pouco deles, né? E para mim está sendo um presente poder estar aqui na sala com os meus filhos, ter um trabalho para todas as idades, né? A gente que tem essa conversa com drama também, né? No Globoplay, que tem lá o Pazárgada, ao mesmo tempo a gente vai ter Humanas, que também... Então, assim, você ter o Pablo e Luizão para oferecer para o seu público é também um refresco, sabe? Da seriedade da vida. E isso não tem preço. Eu estava comentando antes, um pouco de começar, que aquele teaser que teve... Maurício também escrevia diarista, tá? Tem essas coisas da vida. E aí teve uma cena da Solineusa com a Escória Maria, e eu estava lá na França e foi incrível. E eu vi depois, assim, chegando aqui, como as pessoas são agradecidas quando você faz humor, como você tem uma relação de amor por quem te faz rir, sabe? Assim, é uma relação também quase da criança. A gente faz o público virar criança quando faz o público rir. E isso é uma sensação maravilhosa, indescritível. Obrigada. Chamar a Flávia, Cirino. Oi, gente, boa noite. É emocionante te ver emocionado, viu?
É muito legal. Vocês pontuaram todos a veracidade das cenas, embora muita coisa soe inverossímil, soe absurda. E a minha pergunta vai meio contra. O que era tão absurdo na sua concepção, como personagem de fato, que você de repente falou, não, melhor deixar isso de lado? Teve isso? Teve alguma situação que você preferiu deixar de fora por ser muito absurda? Não teve. Não tem filtro. Isso é uma coisa engraçada. Vai entrar na próxima temporada. Tem coisas absurdas que ficaram. O cúmulo, né, que ficou de fora. A gente tem coisas que ficaram de fora, que vão ficar. Espero que tenha mais uma temporada pra gente poder contar. Mas não teve, porque tem. E isso por muitos motivos. Primeiro, porque a gente criou um universo onde essa família não precisa ser uma família perfeita. Então tudo cabe, eles são profundamente humanos, então tudo cabe nesse lugar. Segundo, porque até mesmo essa visão impressa nesse trabalho já é uma visão da minha família. A gente não tem vergonha de nada. Então, assim, a gente se você for passar um domingo lá em casa, você vai sair horrorizado e muito apaixonado. Assim, você vai sair realmente assim, querendo fazer parte dessa família e um pouco chocada. Então, assim, isso é da minha família. Essa série, muita gente me pergunta assim, como que é para você transformar histórias que foram histórias difíceis em comédia? E eu sempre dou os créditos dizendo, eu não inventei isso. E essa é a maneira que a minha família me ensinou a viver a vida. Eles já faziam isso, eu aprendi isso com eles. Essas histórias, provavelmente, se você fosse passar um domingo lá em casa, você escutaria parte dessas histórias no almoço. A única coisa que eu fiz foi pegar essas histórias, transformar numa série, vender para o Globoplay. Mas essas histórias, elas já existiam, contadas como comédia lá em casa por eles. Então eu não tô inventando nada, é só o fruto que caiu na árvore certa. Tem uma coisa que eu lembrei agora enquanto o Paulo estava falando, que era a gente passava texto, todos deitados numa cama de casal mínima. Todos. Nós 4, numa cama de casal, gente. Os meninos de vez em quando chegavam, mas assim, qualquer coisa... Então esse lugar, essa intimidade, ela é um privilégio. É um privilégio, a gente sabe que não é sempre que acontece. E quando acontece, essas coisas imprimem mesmo. Obrigada. Vou chamar o Guilherme Alves. Para o Paulo, eu já tinha até perguntado ali fora, mas eu vou perguntar de novo, que é interessante você trazer para o seu trabalho essa identidade sua, mas também essa identidade do brasileiro, né? Que vai ali se reconhecer e se ver na tela, né? Em nenhum momento eu fiquei... Em nenhum momento eu fiquei também preso nesse lugar da minha família. Eu nunca tentei que essa série fosse... Vai na ópera. Vai na ópera. Somos artistas de teatro. Será que é um jeito de pegar? Talvez, a minha mão que Talvez, tá podre vai assim, ver. É uma coisa meio... Uma coisa sem machucar o microfone. Tá, ele é delicado. Eu nunca tentei que essa série fosse uma autobiografia da minha vida. Muito pelo contrário, eu sempre parti da minha família para tentar falar de famílias brasileiras. É Deus. Eu sempre parti da minha família para tentar falar de famílias brasileiras. Então, desde a nossa primeira reunião com a equipe, eu falei, é uma série sobre a minha família, mas agora eu tô dando a minha família para vocês. Então, tragam a família de vocês também para essa série. Então, assim, todo mundo trouxe a sua própria família para esse projeto. Então, todo mundo trouxe um pouquinho do pai para colocar no Luizão, todo mundo trouxe um pouquinho da casa para colocar no cenário. Então a galera falava, na casa da minha avó tinha muito isso, então a gente foi construindo junto essa família, porque eu acho que eu tenho a sorte de ser um cara que fui criado por uma família pobre, negra, brasileira, e tenho a sorte disso ser a maioria do Brasil, tenho a sorte disso representar a maioria do nosso povo. Então, o que me dá uma alegria muito grande e uma tranquilidade que, ao falar da minha família, eu vou estar falando da maioria do Brasil.
E aí acho que isso se conecta com todo mundo desse trabalho, assim, todo mundo que escreveu, mas principalmente com o elenco. A Dira é a cara desse audiovisual brasileiro. A Dira é a cara, né, dessas personagens brasileiras, né? Como diz meu pai, quando eu contei pra ele sobre a série, ele falou, rapaz, a mesma mãe de Zezé de Camargo e Luciano. Então, a Dira é isso, né? Então ela é pureza, ela é a mãe de Zezé de Camargo e Luciano, né? O Otávio sempre conectado com o cinema do Brasil. O Otávio, você vai falar com o Otávio tá gravando em Recife, o Otávio tá gravando em Curitiba, o Otávio tá gravando no interior do Amazonas, o Otávio, e é doido, porque ele é um playboy carioca, mas tem uma alma tão gigante, tem uma conexão tão profunda com o Brasil e com o brasileiro que ele ele é uma entidade do cinema nacional. Ailton, que é talvez a minha primeira ideia do que é um homem negro bonito na televisão brasileira. Então toda vez que o Ailton foi o primeiro homem negro bonito assim na minha cabeça, com a minha idade, e eu falei assim, ele é o negão de tirar o chapéu. Então quando eu escolhi alguém pra fazer meu pai, eu queria o preto mais bonito que eu pensasse na minha cabeça. Então quem é? É o negão tirar o chapéu. Meu pai é o negão tirar o chapéu lá de casa. E o Ailton era ainda essa referência pra mim na minha cabeça. Então assim, eu acho que esse elenco todo se conecta muito profundamente com o que esse trabalho pretende ser, sabe? E eu poderia falar de todo mundo. Uma coisa que ganhou esses dois também, né? Que isso essa bolotinha aqui. O Pululu. O Tico. A gente tem, assim, nessas duas pontas, esses meninos que estreiam com a gente e conseguem traduzir, além desses dois que a gente conheceu, a infância. Porque também é uma conexão de infância. Eu acho que Pablo Lilizão vai ter esse convite pra gente virar criança de novo na frente da televisão. Como a gente se diverte como criança, sem filtro, sem julgamento, que a Conceição botava pra quebrar. A mesma mão que fazia o carinho, a mesma mão que jogava o negócio. Pá! Né? Então é isso. Essa vida real e ao mesmo tempo é costurada por essas histórias que você fala, não, fazendo, gente. Você não acreditava. E tem um formato lindo isso. Que eu nunca, assim, que eu falei pro Paulo, isso é raro. Você contou essa história pro Brasil. Depois essa história foi reunida, como ele falou, etapa por etapa. E ele estava no set, então era uma relação que a gente não tinha dúvidas. Porque a gente tinha o Paulo e o Neto para tirar qualquer dúvida. Eles davam a veracidade de qualquer coisa pra gente. Então, isso foi um privilégio único. Eu não sei como é que foi pros meninos, mas tenho certeza que também. Um comentário, a Dira chegava pra mim e falava assim, me dá um negócio pra eu gritar agora. O que ela gritaria? Tem uma cena, assim, vocês vão ver uma cena que eles vão pra uma romaria e ela queria correr atrás do ônibus, ela falou, o que ela gritaria? E aí eu falei, o que ela gritaria pro meu pai? Não esquece que você tem mulher e 2 filhos. Então tem essa cena que ela gritando, não esquece que você tem mulher e 2 filhos! Essas coisas, imagina, essa bebê na fonte da ideia original. Isso é muito raro, você ter o autor ali, assim, sendo a sua referência, sendo seu colega de cena, todas essas misturas. E meu filhão, né, gente? Porque eu olho a Conceição, pra mim, Paulo e Neto aqui, ó, saíram daqui. Lembrei até da Henriqueta Brieba, que era uma atriz pequenininha que fazia a mãe do Jô Soares e falava assim, ele saiu daqui, ó. E aí eu acho, sabe, esses meninos, pra mim, é como se tivessem saído. É muito lindo poder viver essa relação louca, né, de misturar um pouco, às vezes, a nossa história com o real, com a história da ficção. Antes da próxima pergunta, eu queria pedir pro Luiz Felipe destacar as nossas participações. Porque é muito doido a gente estar aqui falando e tem na plateia Karine Telles. Simplesmente.
que faz uma participação na série, assim, sabe? De favor mesmo, assim. Tipo, Karine, tem uma repórter, você quer vir fazer e ela vai fazer, entendeu? A gente tem um luxo nessa série, assim, né? De ter um elenco, acho que o Luiz... A gente teve a última cena que o Lima Duarte... A última cena que o Lima Duarte fez foi com a gente. A última cena da vida dele, ele fez conosco. Coisa mais linda. É demais, né? Foi muito lindo. Temos o Miguel Falabella, que faz um padre. Quem mais? Jurema da Mata. Jurema da Mata. Aí a gente tá falando de elenco, né, também. Jurema, né? Carlos Francisco. O Carlos. A gente tem... Carlos Francisco tá em Cannes agora com o Kleber. Grace passou. A Grace passou. Esse Janô, Kleber. Gero Camilo. Gero Camilo. Márcio Vitor. Patrícia Pinho. Patrícia Pinho, maravilhosa. Anne Freitas, vocês não conhecem, mas é uma amiga minha que eu consegui botar no projeto. Tá lá no bar, é a do bar, vocês vão ver. Ela tá lá. Rafael Witt faz um policial. Maravilhoso, maravilhoso. Orã Figueiredo. Quem? Wilson! O nosso Seu Justino. Que, aliás, é o grande personagem da série. Hein? A gente pensou que tal. Quem? Solange com Dona Júlia. Os melhores do mundo. Os melhores do mundo. Todos! São quantas participações, Luiz? 100 e... Leilane, quantos? 174 participações, gente. E nós não estamos contando nem os animais ainda. Teve galo, jacaré, avestruz. Uma nota de agradecimento aos avestruz. Avestruz que foram pessoas. Tem essa história que acabou de bastidor. Eu e Ailton nas costas. A Globo não deixa maltratar animais, né? E aí, não pode. Aí quando falou assim, vai ter que subir Ailton Graça, Otávio Miller, nas costas 2 aves, 2 avestruzes, a Globo falou, não vai. Porque é maltrato aos animais. Contratem 2 atores. E aí eles puderam se montar nas costas de 2 atores. E ficavam assim, ó. Eles ficavam assim, com a gente nas costas. Todo de azul, 2 atores de azul carregando esses 2 nas costas. Como se não bastasse, os diretores falavam, não, anda desse mais jeito, rápido. mais rápido. Volta, fazendo culpa. vai de novo. Vai de novo. Toda hora eu voltava pra falar pros caras, desculpa. Agradecimento ao pessoal do avestruz. Teve uma hora que o João que dirigiu essa cena, teve uma hora que o João falou assim, mais rápido. E o avestruz disse, tô conta não. Tinha um avestruz reserva. Tinha um avestruz que é quando um arriava, o outro avestruz. Maravilhoso. Pra vocês entenderem que a gente também apostou num trabalho de efeitos gráficos, de computação gráfica forte. Esses homens de azul viraram avestruzes mesmo, de verdade, que a gente vê na série, né? Então tem um trabalho de efeitos técnico que também foi um grande investimento da série, né? Vocês vão ver locações num programa da Tia Vera, que vocês falam, meu Deus, que lugar incrível é esse no Tocantins, e que não é exatamente Tocantins nesse momento, mas vocês vão ver como teve uma aposta de produção. A gente acreditou que isso, embora fosse uma série de comédia, ela era uma série de aventura também. Né? Era uma série de ação também. Então isso está lá na série, vocês vão reconhecer, vocês vão ver como tem um investimento nosso para ser legal, para ser empolgante, para ser emocionante. Você perguntou, acho que foi você que perguntou, né, sobre 2 cenas. E é engraçado que eu me lembrei de 2 cenas que eu acho emocionantes na série. Uma é quando, no programa da Monga Mulher Gorila, o personagem que o Otávio faz, que é o Pablo, diz que vai embora, vai deixar o amigo. E é uma cena sensacional, porque o Ailton fica zoando ele, porque ele namora uma outra pessoa e tal. E ele fala assim, amigo zoa, né? Ele reclama, né? Então é uma cena muito emocionante. Tem uma outra que eu gosto especialmente, que é uma cena que o
que o Luizão, né, o Ailton pede desculpas a Dira porque ele a Conceição porque ele não a respeitou. E pra mim é uma cena especial também. Então, aquela ali é linda. É linda. Então eu acho que é uma série que... E é 3 minutos só de close em Dira Paz. O Ailton tá se lascando dando texto. Tá se lascando dando um texto. E é 3 minutos de close na Dira Paz. Porque é ela que importa. Tem um lugar assim. Tem um lugar. Isso é uma coisa. É a vantagem de ser a menina no meio dos meninos, não, entendeu? Tem uma coisa que é assim, eu falei isso muito pra Dira. A Dira, ela é tão grandiosa em cena que a cena é o que ela quer ser. O que a Dira, a gente falou muito isso na pós, né? A Ilha 51 era uma farra, a gente passou 6 meses na Ilha 51. Eu, Luiz Felipe Sá, Cezinha e Jana, a nossa AD que tá aqui nesse canto. Maravilhosa! Todas as vezes que a gente achava que não tava engraçado, a Jana vinha e falava, não, que isso, é especial. Então... E a gente comentava muito isso, né? O quanto Dira é grandiosa em cena. A cena é o que ela determina. Se ela determina que vai ser emocionante, é. Se ela determina que vai ser engraçada, é. E a gente, tipo uns besouros, a gente ia acompanhando ela, assim, é muito... Vocês vão ver isso na série. Ela realmente é generosidade imperatriz. do Paulo isso, gente. Esses meninos aqui, eles são indomáveis. Isso, então a capacidade que o Luiz teve de domar esses dois aqui, porque os da ponta colaboravam, os bichinhos, em todos os momentos. Agora esses dois, eles é que dão trabalho, lógico, como esse lugar de Pablo e Luizão entrou realmente. E aí eles também faziam o que queriam, entendeu? Porque a série, engraçado, a gente não estava só na frente das câmeras, a nossa relação foi para trás das câmeras, então tinha combinação de comida, uma comida especial. Sempre tem que ter nossa, comida, era o dia do... Não, e nós somos estagiários também, todos nós, em escola de samba, né? Porque sempre nós estávamos do lado do Ailton, reunido com a galera que trabalha na escola. Ele é dono de uma escola de samba. 2 telefones, gente, resolvendo os problemas da escola. Só pra falar da escola de samba. Não, apenas da cara. Eu tenho certeza que Pablo Luizão vai ser um puto enredo. Já tô pensando nisso. Ele é o Luizão, ele tinha toda energia. Eu teve vez que eu me irritava com a Ailton como se ele fosse meu pai mesmo. Ele tá... Vamos ensaiar, Ailton. Pera aí, a pena do ganso, não, ela tá caríssima. Não, bota no seguinte. Não, já falei pras baianas, era assim o tempo inteiro. 2 telefones de escola de samba. É uma vida louca, gente. Obrigada, gente. Vamos ver. Já ultrapassou aqui os 30 minutos. Vamos. Obrigada. Fala. Vou dar um recadinho só. Eu queria muito. Hoje a gente vai. Primeiro, essa que é a Ana, minha amiga, que eu consegui botar na série que eu falei. Aí, tudo que eu faço, a Anne tá. Vocês precisam. Um dia alguém vai ver tudo que eu faço, vai ver a Anne em tudo, assim, ó. Uma vez eu fiz um quadro pro Fantástico, ela fez uma vaca, juro por Deus. Na Record, ela tava em tudo quanto é coisa, ela fazia baile, ela fazia tudo. Aí na Globo, consegui botar ela também nessa série. Tudo Anne tá. Mas eu queria muito. Hoje a gente vai assistir 2 episódios, o nosso episódio de abertura e que é o segundo episódio, que é o Padre Trambiqueiro. E eu queria muito pedir 2 coisas para vocês da imprensa. Primeiro, quando assistirem, falem dessa série. Façam críticas a essa série, digam o que vocês acharam mesmo, mais do que essa coisa comercial que a gente faz, de divulgação e tudo mais. A gente eu amo ler críticas da série, assim, o que sabe, que tipo, crítica mesmo da série, façam crítica. Sempre que surge uma série que eu procuro crítica, não tem, eu falo, sabe, ninguém deu moral, então dá moral pra gente, esse é o primeiro pedido. E o segundo pedido é, assistam vários episódios da série, porque vocês vão perceber que cada episódio tem uma temperatura única. Cada episódio tem uma linguagem única. Então tem episódio que parece Pantanal,
mesmo, assim. Tem episódio que tem uma fotografia, não é deslumbrante. Tem episódio que parece Mazzaropi. Tem episódio que parece novela das 6. Tem episódio que parece Trapalhões. Então, é muito importante ver vários episódios para ter uma noção do quão múltiplas foram as temperaturas que a gente conseguiu imprimir nessa série. É isso, né? Obrigado. Obrigada, Muito gente. obrigado. Mais uma vez. Maravilha.